E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os apóstolos cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a verdade e pureza apostólicas. É um termo em sentido especial em referência àqueles que viram Jesus após a ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele para pregar o evangelho e estabelecer a igreja. O ministério de apóstolos originais do Novo Testamento não tem sucessores. Os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e a pureza da igreja. Sob o novo concerto, foram levantados pelo Espírito Santo e revestidos pelo seu poder para trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. E a missão principal dos profetas do Antigo Testamento era transmitir a mensagem divina através do Espírito para encorajar o povo de Deus a permanecer fiel conforme os preceitos da antiga aliança. Às vezes, eles também prediziam o futuro conforme o Espírito lhes revelava. Cristo e os apóstolos são um exemplo do ideal do Antigo Testamento, e a mensagem do profeta atual não deve ser considerada infalível. Ela está sujeita ao julgamento da igreja, de outros profetas e da palavra de Deus. A congregação tem o dever de discernir e julgar o conteúdo da mensagem profética, se ela é de Deus. Os evangelistas são proclamadores das boas novas, a mensagem de Cristo, e eles eram vistos como precursores, eles também eram mensageiros. No Novo Testamento, evangelistas eram homens de Deus, capacitados e comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. A proclamação do Evangelho reúne em si a oferta e o poder da salvação. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. E a missão dos mestres bíblicos é defender e preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que lhes foi confiado. Tem o dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos e nisto preservar. Os mestres são essenciais aos propósitos de Deus para a igreja. A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem objeção, e nela as práticas religiosas e ideias humanas serão de fato o guia no que tange a doutrina, padrões e práticas dessa igreja, quando deveria ser a verdade bíblica. São aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também são chamados de presbíteros, bispos ou supervisores. A tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, refutar a heresia, ensinar a palavra de Deus, exercer a direção da igreja local, ser um exemplo da pureza e da sã doutrina e esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Sua tarefa é salvaguardar a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra os falsos mestres que surgem dentro da igreja. Segundo o Novo Testamento, uma igreja local ela era dirigida por um grupo de pastores. Os pastores eram escolhidos não por política, mas segundo a sabedoria do Espírito concedida à igreja enquanto eram examinadas as qualificações espirituais do candidato. Então, o pastor é essencial ao propósito de Deus para a sua igreja. A igreja que deixar de selecionar pastores piedosos e fiéis não será pastoreada segundo a mente do Espírito. Será uma igreja vulnerável às
as forças destrutíveis de Satanás e do mundo. Então haverá distorção da palavra de Deus e os padrões do evangelho serão abandonados. Então, membros da igreja e seus familiares não serão doutrinados conforme o propósito de Deus. Muitos se desviarão da verdade e se voltarão às fábulas. Se, por outro lado, os pastores forem piedosos, os crentes serão nutridos com as palavras da fé e da sã doutrina e também disciplinados segundo o propósito da piedade. A palavra pastor refere-se literalmente aos pastores de ovelhas, usados com o sentido de supervisor no Antigo Testamento, imagem comum para os líderes em geral no Antigo Mediterrâneo. Em outras passagens do Novo Testamento, eles são identificados como os supervisores das congregações locais. Eles eram chamados para pastorear o povo de Deus, ao menos em parte, por meio da declaração fidedigna de sua mensagem. São qualidades ideais de um pastor: ter um coração carinhoso, meigo, solidário, cuidador, sábio, manso, que saiba ouvir, estar junto e acolher. Existe uma grande diferença entre o dom pastoral e a ordenação pastoral. Para explicar melhor esta diferença, vou utilizar 3 situações. Uma pessoa pode possuir o dom pastoral e, consequentemente, ser ordenada para tal. Mas também uma pessoa pode possuir o dom pastoral e não ser reconhecida como pastor ministerialmente. E uma pessoa pode não possuir o dom pastoral, ainda assim ser ordenada pastor. As Assembleias de Deus cresceram de forma muito rápida e, somada a isso, uma rejeição histórica aos estudos teológicos contribuíram para que os pastores fossem pouco capacitados. O tempo passou, mas ainda é possível encontrar resquícios cristalizados desta seleção rasa e uma certa aversão aos estudos teológicos, além de questões políticas e subjetivas não comunicadas previamente à igreja no momento da seleção de novos pastores. Que cada um exerça o dom que lhe foi dado, não por motivações românticas, interesseiras ou equivocadas. Que exista mais sensibilidade espiritual por parte dos líderes principais no momento da seleção, pois não é raro encontrar pessoas extremamente capacitadas e experientes sentadas no banco, enquanto que neófitos ou recém-convertidos ou até sem talento e inexperiente dirigindo igreja ou na frente de outros serviços para a qual não tem o dom. E quem sofre com isso? A Igreja de Deus. Bem-vindo ao canal Diário Pentecostal. O canal foi criado em 2015, porém começou a receber publicações no final de 2018. Ele tem como objetivo trazer informações históricas sobre as denominações evangélicas pentecostais, músicas com acompanhamento profissional de piano e reflexões bíblicas. Para inscrever-se é fácil. Clique no link apresentado. Quando abrir a página do canal, é só clicar em Inscreva-se. Pronto, você já é um inscrito no canal Diário Pentecostal. Para receber as notificações dos próximos vídeos pelo YouTube, é só clicar neste sininho. O canal já produziu dezenas de episódios, como, por exemplo, a história das Assembleias de Deus desde a sua fundação, cisão e características do Ministério do Belém, história das mulheres assembleianas, o polêmico Ministério Pastoral Feminino, Frida Wingren, Ruth Doris Lemos, entre outros vídeos. Será um prazer ter vocês como seguidores inscritos.